O governo brasileiro convocou o representante dos Estados Unidos para pedir explicações sobre as condições degradantes que os brasileiros deportados foram expostos na viagem de volta ao Brasil. Apesar de tudo que foi revelado, ainda tem parte da imprensa pedindo para o Lula continuar baixando a cabeça para o Trump. Vocês acreditam nisso? Pois é, vamos falar sobre isso agora no Plantão do Meteoro. Pois é, o ano começou com Donald Trump assumindo e já cumprindo uma de suas promessas aí, que era deportar em massa imigrantes. Vou chamar aqui na tela a Sofia Labanca para contar essa história para a gente, porque não só a deportação, mas a deportação extremamente anti-direitos humanos, né? É realmente uma deportação que fere muito dos direitos humanos que essas pessoas têm. Degradante, né, Sofia? Exato, que a deportação em si, isso não dá para reclamar. Cada país tem as suas políticas de imigração e é isso. Eles consideram que é ilegal, que não deveriam estar lá, e eles têm esse direito. A questão é como foi feito, né? Que foram feitos em aviões militares que estavam sem ar-condicionado, deixando as pessoas que estavam dentro de uma condição terrível, todo mundo algemado, acorrentado, tendo limitação com relação ao banheiro, sem comida, isso por 50 horas, gente, 50 horas, além de ter aí denúncias de ameaças de morte, denúncias de agressões físicas contra as pessoas que estavam sendo deportadas. Então, assim, os caras realmente jogaram bingo com violações de direitos humanos e do direito internacional, né? Então, realmente foi uma coisa terrível. E isso não pode acontecer. A questão da deportação, como eu falei, é a prerrogativa deles decidirem deportar. Esse tipo de violação não pode acontecer. Diante disso, o governo brasileiro, num primeiro momento, ele atuou assumindo o resto da viagem, né? Então, quando o avião pousou em Manaus, a Força Aérea Brasileira falou: deixa que a gente termina o processo o resto da viagem. Então, que não era o plano inicial que eles fossem levados até, se eu não me engano, Minas Gerais pelo governo estadunidense. Então, o Brasil assumiu no meio do caminho. E daí teve, na última segunda-feira, dia 27 de janeiro, ontem, se você está assistindo ao vivo, o Itamaraty convocou o Gabriel Escobar, que é o encarregado de negócios dos Estados Unidos no Brasil. Por que esse cara? Porque o Trump ainda não apontou um embaixador no Brasil, então o Brasil está sem embaixador estadunidense. E enquanto o Trump não aponta um embaixador, é esse Gabriel Escobar que está representando os Estados Unidos no Brasil, que está como responsável pela embaixada estadunidense no Brasil. Então, o Itamaraty convocou o Gabriel Escobar e ele foi ouvido pela Márcia Loureiro, que é a chefe aí da Secretaria de Comunidades Brasileiras no Exterior e Assuntos Consulares e Jurídicos, para tentar entender o que aconteceu e para tentar conseguir uma garantia de que o que quer que tenha acontecido não vai acontecer de volta. Então vamos lá para a Carta Capital, que vai nos contar aqui. Itamaraty convoca a representante da Embaixada dos Estados Unidos para esclarecimento sobre os deportados. Vamos descer lá direto para a informação que nos interessa, que é aqui. Segundo fontes da diplomacia. Me perdi, mexi no Zoom, me perdi. Segundo fontes da diplomacia brasileira, a conversa buscou entender os problemas no voo e evitar que novos casos aconteçam. A Embaixada dos Estados Unidos confirmou que o encontro aconteceu, mas escreveu apenas como uma reunião técnica. Chamar o representante de outro país para consulta é uma prática comum na diplomacia. O gesto serve para repreender ou demonstrar descontentamento sobre algum assunto. Então, é esse o ponto. Então, teria sido aí uma forma de repreender o governo dos Estados Unidos pelo que aconteceu, ou demonstrar descontentamento. E o governo dos Estados Unidos admite que o encontro aconteceu, mas diz, não, foi só uma reuniãozinha técnica, não teve puxão de orelha nenhum aí. Vale lembrar que não foi só o Itamaraty que demonstrou descontentamento com essa situação. O Andrei Rodrigues, que é o atual diretor da Polícia Federal, também criticou
o que os Estados Unidos fez. É esse aqui. Ele fez isso no Roda Viva, na entrevista Roda Viva, mas a gente não pode mostrar o vídeo aqui porque a cultura não deixa. Então vamos lá para a revista Fórum, que vai nos dizer que diretor da Polícia Federal critica Estados Unidos por algemas em brasileiros deportados, não são presidiários. Vamos direto para as aspas, que estão aqui. A grande diferença é que em nenhum momento em deportações anteriores, né, que houve deportações anteriores, inclusive durante o governo Biden, houve essa exposição, essa falta de atenção e cuidado com brasileiros que chegaram. Há procedimentos, sim, de proteção da aviação, de segurança de voo, tem regras internacionais. Cada país tem suas definições e regras. Nós temos análise de risco para o caso a caso, se há necessidades ou não, se há necessidade ou não. Tem necessidade de fazer contenção por algemas por pessoas, a soberania do piloto para determinar a soberania do piloto para determinar algemas para ter voo tranquilo. O grande foco é a segurança do voo. Não há justificativa para pessoas que não são presidiárias, que não oferecem risco nenhum, que estão em seu próprio país estarem acorrentadas e ali subjugadas e maltratadas. Nossa postura foi de acolhimento. O grande diferencial de outros episódios é que em nenhum deles os brasileiros desceram em solo nacional algemados e acorrentados. Eu espero que não tenha sido essa a única diferença. Eu espero que em outros casos não tenha ocorrido ameaças de morte, não tenha ocorrido agressões físicas, não tenham deixado sem ar-condicionado, sem banheiro, sem comida por 50 horas. Eu espero que tenham outras questões aí. Mas eu entendo que o André Rodrigues não ia falar sobre isso, porque isso são acusações, ainda tem que ser averiguado se de fato aconteceu. Ele não podia falar abertamente dessa forma. Mas o fato é, houve aí uma expressão de descontentamento pelo governo brasileiro. Eu acho que é pouco, sinceramente, eu acho que é pouco. Eu acho que as reações, e daí eu estou falando da minha opinião, gente. Eu acho que a reação, como aconteceu a reação do Gustavo Petro na Colômbia, da Cláudia Sheinbaum no México, da Xiomara Castro em Honduras, que foram aí uma demonstrações muito mais enfáticas do que ocorreu, inclusive tendo cancelamento temporário dos voos até que fosse chegado a um acordo de como aconteceria essa deportação, muito mais adequadas do que essa reação meia bomba aí do governo brasileiro. Mas, aparentemente, Lúcio, a parte, pelo menos, da imprensa brasileira está achando que a postura é essa mesmo, tá? É de baixar a cabeça, ficar abanando o rabinho para os Estados Unidos. Vou mostrar aí para vocês. Editorial é a opinião oficial de um veículo de imprensa do Globo. É um erro criar atrito com Trump por imigração ilegal. Esse é o editorial, essa é a opinião oficial do jornal O Globo. E daí, no primeiro parágrafo, eles já citam a primeira onda de deportação de imigrantes ilegais dos Estados Unidos para a América Latina, do governo do Donald Trump, tem propiciado choques diplomáticos contraproducentes tanto para os países latino-americanos quanto para os Estados Unidos. Felizmente, a crise do fim de semana, deflagrada pela reação do presidente da Colômbia, Gustavo Petro, parece ter sido debelada, mas a turbulência é um prenúncio da nova rivalidade sobre o Trump. Gente, tem como ser mais vira-lata do que isso? Sinceramente, eu tenho dificuldade. Primeiro, contraproducente para os países latino-americanos, como? Como que é contraproducente para os países latino-americanos ter uma reação enfática quando seus cidadãos estão sendo torturados por um país estrangeiro? Estão descendo acorrentados dentro do solo do seu próprio país. Como que isso é contraproducente? Se é contraproducente para os Estados Unidos, foda-se os Estados Unidos! Se é contraproducente para eles não poder torturar os nossos concidadãos, que seja contraproducente, tem que ser contraproducente mesmo. Mas, enfim, a turbulência é o prenúncio da nova realidade sobre Trump. Gente, se o Trump está tratando a América Latina do jeito que ele está tratando, tem que ter turbulência mesmo. Não pode baixar a cabeça. Não pode baixar a cabeça. Mas, enfim, é essa a postura da nossa imprensa. Você vê aí que eles querem mesmo que baixe a cabeça, eles querem que abane o rabinho. É bem por aí mesmo. Bom, isso não surpreende também pela cobertura que a gente viu, desde as eleições aí estadunidenses até, a posse aí com
com quase um puxa-saquismo total aí em relação ao Trump. Agora, gente, é muito complicado. Eu sei que tem muitas pessoas que falam assim: ah, mas tem muita gente desses imigrantes aí que estavam apoiando o Trump, que são bolsonaristas, então merece esse tipo de coisa. Esse pensamento, até certo ponto, é compreensível, mas, gente, vocês já tentaram ficar num avião sem ar-condicionado enquanto ele está funcionando? É absurdo de calor, assim, é muito quente. São pessoas que foram tiradas das suas casas, estavam ilegais, não me importa. Tem gente que estava há 30 anos no mesmo lugar. Eu vi, inclusive, um depoimento da pessoa falou assim: olha, eu tirei o frango da geladeira para descongelar, para eu fazer de almoço, fui retirado de casa, não volto mais. Do jeito que tá lá ficou, porque eu fui deportado, né? Ah, mas eles estão errados por serem ilegais. Gente, eu não vou discutir isso aqui. A questão é que eles não precisam ser tratados dessa forma. Não são criminosos perigosíssimos para ser tratados dessa forma, né? Temos uma mensagem na tela, Sofia. Tem como ser mais vira-lata assim. Esqueceu que um certo presidente bateu continência para a bandeira dos Estados Unidos, Sofia? Justo. Justo. E Me ainda mandou um pegou. I love you, Trump, né? Exato. Então, eu sei que a extrema-direita está acostumada a falar direitos humanos só para humanos direitos, nessa ladainha toda. A gente não pode cair nessa. Os direitos humanos estão aí, precisam ser respeitados, independente da posição política da pessoa. E então a gente tem que sim questionar. Que negócio é esse, né? Tem gente que falou que foi ameaçada, inclusive foi estrangulada pelos agentes estadunidenses, né? Que tipo de Tem tratamento é esse? fotos dos hematomas e tudo mais. Que tipo de tratamento é esse? Quem deu essa permissão para os agentes estadunidenses tratarem cidadãos de outras origens, assim, né? Então, a gente precisa sim bater de frente, nem que seja para entender o que aconteceu, cara, né? Não dá para baixar a cabeça. Vamos ver como é que o governo brasileiro. Um ponto é real, né, Sofia? Não é uma preocupação que a gente gostaria de estar tendo nesse momento. Temos tantas outras, né? Temos aí alimentação, temos questões climáticas, temos economia que a gente gostaria de estar tratando e está tendo que tratar disso, que é uma crise criada pelo Trump, de forma Uhum. arbitrária e intencional. Faz parte do projeto de poder dele. Ficamos por aqui, Sophie? Ficamos por aqui. Então tá bom. Então, ó, eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo nos comentários também, para a gente entender o que você está achando disso tudo. Grande abraço, até a próxima.